quando eu encontrar uma função de onda a qual eu posso associar um comprimento de onda, e a gente vê lá uma função de onda oscilatória, que é o que eu estou esperando para estados estacionários, esse comprimento de onda da função oscilatória tem uma conexão com o momento da partícula. Eu vou representar aqui um gráfico de energia. Vamos supor que a energia potencial seja assim. Que situação física essa energia potencial está modelando? Eu desenhei aqui um gráfico de energia potencial, que é uma linha reta horizontal paralela ao eixo x. Isso quer dizer que qualquer que seja x, o valor da energia potencial é o mesmo. E que situação física essa energia potencial modela? Força é menos, aliás, a derivada da energia potencial. Se a energia potencial é uma função constante, a força é zero. Portanto, essa energia potencial modela uma situação na qual nós temos uma partícula livre de forças. Esta é a partícula livre. Mas se eu botei aquele valor de energia potencial, sei lá, chama o zero esse valor aqui, se eu agora transportar esse gráfico para cá, eu estou modelando alguma coisa diferente? Não. Eu posso mudar esse gráfico para cima ou para baixo, a minha vontade? Posso. Por que eu posso? Porque o valor da energia potencial não tem significado físico. Quem tem significado físico é a derivada dessa função, que é a força. Isso aqui não tem significado físico, eu posso botar ela onde eu quiser. Então, se eu quiser modelar uma partícula livre, eu seria bobo se modelasse a partícula livre por uma função de energia potencial como essa, né? Qual seria o melhor candidato para representar Claro, fazer uma energia potencial que tenha valor zero o tempo todo. Mas tá bom, vamos supor que eu tivesse sido bobo e tivesse colocado esta função de energia potencial para representar a partícula livre. E se a partícula é livre, então ela tem energia constante, verdade? Eu vou representar aqui o gráfico da energia constante dela. Já que esse eixo aqui está graduado em energia, eu posso colocar aqui a energia total. Está aqui a energia total. O que acontece com a energia cinética dessa partícula enquanto ela se move? Você pode responder de várias maneiras. A maneira mais simples, dado que eu fiz essa construção gráfica, é que essa construção gráfica te dá de presente qual é a energia cinética em cada ponto. Por exemplo, pega esse ponto aqui. Esse tamanho aqui é a energia potencial, esse tamanho todo é a energia total, portanto, esse tamanho aqui é a energia cinética. Estão vendo isso? Se essa é a energia cinética, e se eu for representar a função de onda associada a esse problema, que é uma coisa oscilatória, estou me referindo só à parte espacial da função de onda. A parte espacial da função de onda, que é uma coisa oscilatória, ela vai ter que ser representada como uma coisa oscilatória que tem sempre o mesmo comprimento de onda. Por que isso? Porque o comprimento de onda é o inverso do momento, proporcional ao inverso do momento. Se a energia cinética é fixa, não muda. Como a energia cinética é p² sobre 2m, o momento também não muda. Se o momento não muda, o comprimento de onda não muda. Então, vou representar como uma coisa assim. O comprimento de onda é sempre o mesmo. E se eu comecei com esse exemplo, eu vou me estender para um exemplo um pouco diferente. Outra vez vou desenhar aqui um gráfico de energia potencial, que modela alguma situação física. Por exemplo, este aqui, ó. Isso aqui é a energia potencial U de x. E a gente começa com a pergunta simples. Que tipo de situação física está sendo modelada por este gráfico, por essa função energia potencial? Uma força constante. Uma força que é a mesma em todas as posições. Porque a força é a derivada, com o sinal trocado, da energia potencial. Se eu tenho uma energia potencial que cresce linearmente com a posição, a derivada dessa energia potencial, du dx, é uma constante. E para onde é que aponta essa força? Eu estou tratando de um problema unidimensional, quer dizer, a força só pode apontar ou no sentido positivo do eixo x ou no sentido negativo do eixo x. No sentido negativo do eixo x. A força é menos a derivada da energia potencial. Quando você vê uma situação como essa, um gráfico de energia como esse, se eu colocar uma bolinha aqui, e se eu imaginar que isso aqui é o perfil verdadeiro de uma superfície, para onde é que essa bolinha vai ser empurrada? No sentido negativo do eixo x. Não é? E vamos supor que a energia total dessa partícula seja constante por algum mecanismo que eu não estou interessado em descrever. Aqui está a energia total dessa partícula. O que acontece com a energia cinética dela como função da posição?
ela vai diminuindo à medida que eu caminho no sentido positivo do eixo x. A gente vê que em uma posição aqui qualquer, né? Aqui você tem o valor de U de x e, portanto, aqui você tem o valor da energia cinética K. Isso quer dizer que à medida que eu avanço no sentido positivo do eixo x, U de x aumenta, como a energia total permanece a mesma, a parcela de energia cinética diminui. Vamos ver que impacto isso tem na forma da função de onda. Primeiro relembre, a energia cinética tem impacto sobre que outra grandeza dinâmica? O momento. Se a energia cinética diminui, o momento também diminui. Agora lembre da conexão de de Broglie entre as características dinâmicas de uma partícula e as características de uma onda, na dualidade onda-matéria, onda-partícula. Se o momento diminui à medida que eu aumento o valor de x, o que acontece com o comprimento de onda? Aumenta. Então, a função de onda associada a essa situação tem que ser assim, ó. Ela começa com o comprimento de onda e esse comprimento de onda vai aumentando à medida que eu avanço em direção ao x positivo. Então, quando eu vejo uma função de onda cujo comprimento de onda está aumentando, eu posso assegurar, pela relação de de Broglie, que o momento está diminuindo. Se o momento está diminuindo, é porque a energia cinética está diminuindo. Vamos supor que a energia total aumente como uma reta paralela a U de x. O que acontece com a energia cinética? É sempre a mesma. Se a energia cinética é sempre a mesma, como é que é o momento dessa partícula? Sempre constante. Se o momento é constante, como é que é o comprimento de onda da função que a representa? Sempre constante. Está vendo ele aqui? Aqui. Então, por causa dessas coisas todas, é que vale a pena a gente relembrar algumas características das análises que a gente fazia lá na mecânica a respeito de energia potencial. Eu vou relembrar isso rapidamente para você. Então, aqui eu vou representar a energia em função de posição e vamos imaginar que eu tenha uma coisa assim. Esse é o gráfico da energia potencial. E vamos supor que eu esteja tratando de um sistema conservativo, que significa dizer que a energia total dele é constante. Então, vou representar aqui a energia total desse sistema conservativo. Por exemplo, se eu pegar este ponto aqui, no gráfico, onde é que estão representadas a sua energia potencial, a sua energia total e a sua energia cinética? Eu estou reproduzindo isso que eu fiz aqui em cima. Então, aqui está. Esse tamanho aqui representa a energia potencial. Esse tamanho representa a energia cinética, já que a energia total é fixa. Beleza? Bom, e em qual desses pontos a energia cinética vai ser máxima? Quando a energia potencial for mínima, porque neste caso nós teremos aqui, ó, a energia cinética é sempre aquilo que o segmento, né, o tamanho do segmento que liga o gráfico da energia potencial ao gráfico da energia total. Aqui está a energia cinética dessa partícula. Veja que nesse caso, neste ponto aqui, quando ela passar por este ponto, a energia cinética dela é maior do que a energia total. Ué, pode isso? Basta que a energia potencial seja negativa. Ué, mas a energia potencial pode ser negativa? Claro, não tem problema nenhum a energia potencial ser negativa. Aliás, o valor da energia potencial não tem significado físico, então eu posso botar o zero dela onde eu quiser. Muito bem, na mecânica clássica, além disso, a partícula que tenha essa energia, esteja sujeita a uma interação representada por essa energia potencial, tem o seu movimento confinado, ela não pode estar em qualquer lugar. Ela só pode estar numa certa região do eixo X. Você consegue localizar essa região aí? Como é que eu determino os limites da região onde essa partícula está confinada? Dos dois pontos que são as interseções entre o gráfico da energia total e o gráfico da energia potencial. Este ponto aqui e este ponto aqui. Nesses dois pontos, a minha construção gráfica nos mostra que a energia cinética é nula. Então, quando chegar nesse ponto aqui, chega com velocidade zero. Isso aqui é chamado um ponto de retorno clássico, não é verdade? Eu vou dizer que isso aqui é o x à esquerda, e esse aqui é um x à direita, e a partícula clássica está confinada ao segmento XE/XD. Ela não pode sair daí, porque ela não pode ter energia cinética negativa. Não faz sentido clássico isso. Nós vamos chamar isso aqui de essa região, a região classicamente permitida, e a região externa, a região classicamente proibida. E pelo próprio nome que eu estou dando, você já deve antever que a mecânica quântica vai ter um resultado um pouco diferente desse.
Tá? Vai ser uma consequência da equação de Schrödinger que a gente vai ter que mudar a nossa concepção a respeito dessas coisas que eu estou descrevendo aqui.